a verdade, a verdadeira realidade da vida de todo aquele que é um veraz cristão. É o que está em Filipenses 3, 14 e 15. Que é a palavra de fé para o nosso dia de hoje. 13 até o 15. Diz assim: Irmãos, meus amigos, quanto a mim, não julgo já ter alcançado Ele, o nosso Senhor. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tudo, pois, que estamos sendo aperfeiçoados, tenhamos este sentimento. E se porventura tenhais outro pensamento, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. A Bíblia Sagrada, em Efésios 5,14, diz: Desperta, tu que dormes, espiritualmente a Bíblia fala. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Como se levantar dentre os mortos? É claro, e é realmente óbvio, que isso não está declarando acerca da morte física, mas sim da espiritual. Amados de Deus, todos nós temos um propósito divino sobre nossas vidas. E o que nós devemos fazer a respeito desse propósito é esquecer do que ficou para trás. Como dizia já o profeta Jeremias em Lamentações 3, 21, quero trazer à memória somente o que me traz esperança. E Paulo disse: esquecendo eu as coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados de Deus, por mais que às vezes parece que nada está acontecendo e nada vai acontecer, saiba, o Espírito de Deus ainda se move e está se movimentando por ti. Assim como naquelas águas do tanque de Betesda, onde o Evangelho de João nos traz a história em que o nosso Senhor Jesus Cristo curou um homem aleijado. Sim, há tantos anos aleijado, que parecia que nada estava acontecendo. Ele esperava as águas se movimentar, mas nada estava acontecendo. Ele acreditava que as águas iriam se movimentar, mas nada iria acontecer, no sentido do que ele esperava. Mas Deus se moveu. Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele se movimentou e veio até aquele homem. Aquele homem esperava um anjo dos céus, mas Deus enviou o Filho dele, que é o príncipe e rei dos anjos, o qual, encarnado, Ele mesmo foi até aquele homem e operou um milagre de transformação. Às vezes você está esperando uma bênção, mas Deus tem uma bênção muito maior. A bênção que você está talvez esperando não virá para você, por causa que Deus tem uma bênção muito maior que essa. Sim, qual é melhor, o anjo ou o senhor do anjo? Qual é melhor, a bênção ou o abençoador? Qual é melhor, dar o peixe ou ensinar a pescar, como diz o nosso velho ditado? Amados de Deus, Deus vos proporcionará um caminho muito mais glorioso do que vós almejais no vosso peito, no vosso coração. Deus tem, sabe e pode dar-nos o melhor. E o melhor não à nossa vista, mas a vista dele, e a vista de Deus é perfeita, santa, agradável. Romanos 12, 2. A vista de Deus é a sua vontade. Como ele olha, como é a sua perspectiva. Amados, mas o que nós devemos fazer depois de esquecer as coisas que ficaram para trás, as mágoas, os traumas, os transtornos, tudo de ruim que já passou? Avançar para o que está diante de você. E o que é que está diante de mim? Você pode perguntar. E eu te respondo: a soberana vocação. Todos nós temos uma vocação.
E lembrai-vos que não importa o quão longe tenhais ido do divino, lembrai-vos que, por mais que vós já tenhais errado com ele, falhado muitas vezes com a confiança que ele depositou em vós, Romanos 11:29 diz: a vocação e os dons de Deus são nos dados sem arrependimento. Eu já sabia tudo o que você ia fazer quando te escolheu. Deus não unge cabeça errada. Deus te escolheu por um propósito. E mesmo com tudo que você já fez nessa vida, Deus te escolheu. Sabia? Você já parou para pensar que Deus é o único que conhece o pior de você. E mesmo assim, é o que mais te ama. E o que você vai fazer com esse amor? Porque não é o que nós recebemos que o mais é importante, mas o que nós fazemos com o que nós recebemos. Porque há pessoas que recebem fortunas, mas o que elas fazem com essas fortunas? Talvez, assim como de um dia para o outro, de necessitado passou alguém de superabastância, no outro dia de alguém de superabastância passou a ser alguém carente novamente. Amados, o que fareis com a vossa salvação? O que fareis com a graça que Cristo vos deu? O que fareis com a nomenclatura de ser chamado Filho de Deus, Filha do Eterno? O que fareis com esta tamanha graça? O que fareis acerca da vocação que Deus tem para a vida de cada um de vocês? O que fareis? É o que deve ser questionado no seu coração. Nós não devemos ficar se questionando: será que eu conseguirei? Será que Deus está comigo? Mas sim, ter essa convicção: Deus está comigo, mas o que eu farei com a presença de Deus ao meu lado? Viva na razão, não só a sua razão, mas a razão de Deus, e assim vivereis bem. Porque aqueles que se guiam pelos seus próprios sentimentos são inconstantes, instáveis, imprevisíveis, em sentidos que deveriam ser constantes, estáveis e previsíveis. Mas aquele que é de Deus tem uma base sólida. Como diz em 2 Timóteo 2,19, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são nele, e aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome de Cristo. Analise as suas ações. Analise as suas ações e os seus resultados. Analise seus hábitos, seus costumes, suas palavras. Analise, coloque-as numa balança. Veja o que realmente está certo e aquilo que está indevido. E ajuste. Porque, meus caros, Deus é de trazer à tona todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Isto para juízo. Eclesiastes 12:14. Amados, filhinhos e filhinhas de Deus, será que não é bastante o Filho de Deus ter deixado suas mãos serem perfuradas numa cruz para te salvar? Será que não é bastante ele ter descido do céu da sua glória para morrer por vós outros? Será que não é o bastante que dentre tantas pessoas na grandiosíssima humanidade, ele escolheu você com um propósito só para você, peculiar, especial, particular? Será que não é o bastante para provar o quanto ele te ama? Ele disse em Isaías: porque você é honrado e precioso à minha vista, eu te escolhi e te remirei. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, que te chama pelo nome. Eu, Senhor, te ensino o que é útil e te guio pelo caminho que deves andar. Somente quem se interessa demonstra isso através de ações subsequentes a interesse e real relevância ao seu próximo. Amados, Deus prova seu amor para conosco, sendo que Ele permitiu que seu Filho morresse por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque talvez por algum bom alguém ouse morrer, mas quem morrerá por um mau, um profano, ladrão,
Ou ainda, quem morrerá por alguém que mente e é injusto em seus negócios? Por todos esses Jesus morreu. E não só. Por causa que alguns pensam, minha bondade me levará para o céu. Sim, eu faço coisas erradas, mas se eu pesar na balança, eu faço mais coisas boas do que coisas ruins. Deus vai me aceitar. Mas não é assim que o requerer de Deus funciona. Deus conhece os que são dele. E só são dele todos aqueles que recebem Jesus Cristo no seu coração e creem no seu nome. E, por crerem, faz dele exclusivo em sua alma. Como diz em 1 Pedro capítulo 3, antes, santificai a Cristo Jesus em vossos corações. Do que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro em riquezas, em fortunas, em propriedades e perder a salvação daquilo que é mais precioso em cada ser humano? Suas almas. O foco número 1 de Deus não é que nós tenhamos isso ou aquilo outro, mas que tenhamos a vida eterna e sejamos salvos da ira. Deus não quer que soframos. Deus não quer o sofrimento que você passa, não é da vontade de Deus, nem que você pode vier a passar. Ele quer te salvar desse sofrimento e salvar sofrimentos que virão. Mas todos pensam que Deus livrará da fornalha. Todos pensam que Deus livrará da cova dos leões. Mas com Daniel, Deus se livrou dentro da cova dos leões. E com Sadraque, Mesaque e Abednego, ou melhor, Ananias, Misael e Azarias, Deus não os livrou da fornalha, mas sim na fornalha. Amados, o que o homem semear, isso também ceifará. Mas Deus pode te permitir que enquanto você passar pelo que tiver que passar, você tenha uma paz indizível e cheia de glória. Uma alegria indizível e cheia de glória. Sim, algo duradouro que excede o entendimento, que você não simplesmente sentirá, mas compreenderá, viverá. Alguns sentem amor, alguns vivem amor, alguns falam de amor, outros sabem o que é o amor. Assim como uns simplesmente dizem sentir Deus e outros vivem em Deus. Assim como uns falam que compreendem a divindade, mas na realidade eles não sabem o que falam. Não se fala daquilo que não se sabe. Amados, aprendemos, pois, o que é a sabedoria e obtenhamos o conhecimento. Conhecimento este, não das coisas mundanas, por causa que há coisas mundanas que parecem relevantes, mas não são. O estudo necessário se faz irrelevante. Mas lembrai-vos de Salomão, sábio do Senhor. O estudo demais é enfado à carne, diz Eclesiastes 12, a partir do versículo 11. Amados de Deus, será que Deus não quer vosso bem? É claro que quer. Todo conselho que Deus nos dá é para a nossa segurança e bem-estar. Por causa que todos os caminhos de Deus são verdade e misericórdia para aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Já diz assim em Salmos 25. Você ama Deus? Você obedece os mandamentos de Deus? Então fique calmo. Os caminhos de Deus para a sua vida serão de misericórdia. Você, que é uma pessoa honesta e não gosta da mentira, saiba que serão caminhos de verdade. Deus afastará do seu caminho pessoas falsas. Deus afastará da sua vida palavras mentirosas e conhecimentos que foram mal pronunciados e mal ensinados. Há muita gente bem intencionada, mas mal orientada, espalhada nesta terra. E Deus quer acabar com isso. Deus quer com que a humanidade se aproxime dele e que venha conhecê-lo de verdade. Por causa que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, como diz em João 4:23. E assim como também está no Salmo 101, versículo 6.
Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que anda em reto caminho, esse me servirá. E Salmos 16:2. Na verdade, versículo 3. Quanto aos ilustres e os fiéis dessa terra, os quais eu tenho todo o prazer de estar em sua companhia. Veja o que Deus disse. Primeiro, eu sou Espírito. E importa que aqueles que me adorem querem me adorar. E lembre-se, adoração não é louvor. Muita gente, quando vai cantar louvor, diz que vai adorar. Mas louvar e adorar não são as mesmas coisas. No dicionário, pesquise você mesmo. Louvar significa elogiar. E adorar significa venerar. São coisas totalmente distintas. Relacionadas, mas distintas. Você não precisa de uma música para adorar a Deus. Se você chegar e até no seu quarto, talvez dobrar seus joelhos e começar a dizer a Deus: eu te amo, eu te adoro, eu te respeito, eu te venero, eu te glorifico. E você fala com toda a sua alma e expressa adoração. Isso sobe a Deus como incenso suave. Mas louvar, muitos cantam da boca para fora, como Deus, o próprio Senhor sagrado, disse. Este povo louva-me com seus lábios, mas o seu coração está longe, distante de mim. Que não seja assim com você. Volte-se para Deus e Deus voltará para vocês. Lembre-se do que está em 2 Crônicas 15. Se vós se aproximarem dele, ele se aproximará de vocês. Mas se o deixarem, ele também os deixará. Tende cuidado para que a vossa salvação não se redunde em perdição. Tende cuidado para não tornar a graça de Cristo vã em vossas vidas. Tende cuidado para não desprezares o sangue da nova aliança. Por causa que Hebreus 6 há um alerta muito importante. E sim, um real aviso alarmante. Que aqueles que uma vez provaram o dom celestial, foram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes dos séculos vindouros, e rejeitaram, desprezaram. Não há mais lugar para eles em arrependimento, porque outra vez crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Tende cuidado, porque quanto maior uma subida, maior pode ser uma queda. Tende cuidado de vós mesmos e por vossas almas. Oh, amados de Deus, não rejeiteis e não te magoes com esta repreensão que vem de Deus para você, porque Deus exorta e sim avisa a todos aqueles que Ele ama. Ele te ama e por isso hoje te avisa: meu filho, minha filha, se por cima de mim. Eu escolhi o dia de hoje e decidi falar através da boca de um servo meu, qualquer um dos seus servos, mas um dos meus servos, para hoje te dizer: venha para mais próximo, venha para mais perto. Eu vou te cuidar melhor se você estiver mais pertinho de mim. Não se afaste, não deixe que as coisas te afastem, não deixe que as distrações te levem para o mau caminho, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Ouça a voz de Deus. Eu quero te trazer para o céu. Não se engane com as glórias passageiras que há neste mundo. Nem olhos viram, nem ouvidos perceberam prazer profundo que é morar no céu. Ninguém pode imaginar. E é para onde que Deus quer te levar. Mas é necessário confiança. É necessário entrega voluntária e verdadeira. 100%. Deus quer seu tudo. Ou você dá seu tudo a Deus, ou você dá o seu nada. Ou você decide sim, ou você decide não. Por isso, é decisão, não é escolha, é decisão. Quando é escolha, eu posso escolher várias coisas, mas quando é decisão, é só dois: céu ou inferno, luz ou trevas, Jesus ou diabo, Deus ou as trevas. Escolhei a vida e não a morte, o bem e não o mal. Segui a luz e a paz, segui-a com diligência, e vocês encontrarão o Rei dos Reis no final da caminhada, e seu destino será de vida longa e sim, alegria verdadeira. Oh, amados de Deus, vivei isso. Queridos, você quer ver que Ele
o Senhor quer realmente que você tenha tudo isso que hoje o Espírito Santo vos transmitiu através desse seu servo. Vocês querem? Preparem um copo com água. Nós vamos orar. E Ele, o amado de nossas almas, vai fazer com que as trevas brilhem luz. Como disse o salmista no Salmos 18. Tu, Senhor, derramas luz nas minhas trevas. E como o próprio Deus disse em Salmos 35, 27, digam continuamente os que amam a mim, o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos, seja louvado. Deus ama você e Deus ama ver você bem. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, trata com carinho. Quem ama, tem paciência. Esse é o amor verdadeiro. E esse é o amor de Deus. E esse é o amor que Ele quer que nós tenhamos quando Ele disse: amai-vos uns aos outros, como eu amei a vós. Antes Ele tinha dito: amarás o teu próximo. Mas até as pessoas que às vezes se distanciam de você, tratam mal você, amem uns aos outros, como eu vos amei. O amor que você recebe é o amor que você deve passar. O perdão que você recebe, como você recebe, passe ele também. Não deixe só para você. Libere, dê e te será dado. Faça e farão para você. Perdoe e você será perdoado. Livre-se e pessoas também se livrarão. Por causa que quando largamos as mágoas, largamos o ressentimento e o rancor, não só as outras pessoas com quem estávamos magoados se beneficiam, mas muito mais nós. Prepararam um copo com água? Vocês verão agora o cuidado e o carinho de Deus por vós. Feche seus olhos, se possível, e fale com Deus, com as suas palavras. Mas fale. Pai, estamos aqui, Espírito Santo, crendo no teu agir. Estamos aqui, Espírito Santo, crendo que o Senhor revela Jesus aos nossos corações. Estamos aqui e esta pessoa está ali, Espírito Santo, clamando ao nome de Deus, nosso Senhor. Ah, meu amigo querido, lembre-se da promessa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salva o Senhor. Traz-lhes a paz. Paz que excede a todo entendimento. Traz-lhes a vida de Jesus Cristo em suas almas. Traz-lhes um renovo, restauração, renovação. Sim, ó amado de nossas almas, faz com que todos eles sintam-se em paz. E meu Pai, enquanto eles oram agora ainda por si, eu oro por eles. Meu Jesus, permita que eles recebam neste momento a cura da parte de Deus. Sejam curados em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam livres. Os espíritos das trevas perto de você saem no nome do Senhor Jesus e não voltarão mais. Ansiedade, angústia, sai no nome do Senhor Jesus. E a água que preparaste seja uma bênção, Deus, para a sua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Beba do copo. Estava com sede, mas você pode ter bebido 2, 3 goles e já fez o mesmo efeito. Amados, um alô todo especial a pessoas queridas que nos escutaram. Querida Glória de Lisboa, Solange Duarte Leal, Leucida Rosa, de Arroio do Meio, Deus abençoe a todos vocês, Nada Barbosa, Vanete dos Santos, um abraço do missionário Samuel e de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã em outra live, 1h da tarde. Vida nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus forte, Pai de eternidade. Fiquem todos com Deus e até mais. A paz do Senhor Jesus.